Romanos capítulo 8, de 1 a 9, diz assim: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Mas para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, eles se inclinam para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Versículo 7, nós vamos até o 9. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem é verdade e pode ser. Porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Obrigado, Senhor, por essa noite. Muito obrigado por o Senhor estar conosco. E como o louvor que acabamos de cantar, o Senhor está sempre comigo. Abençoa a minha família, abençoa aqueles que estão agora, Senhor, vendo a live em casa, na televisão, nos seus aparelhos, Senhor. O Senhor possa abençoar a vida de cada pessoa, dentro do Rio de Janeiro, fora do Rio de Janeiro e também em outra nação. Abençoa o culto dessa noite. Usa-nos, fala com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Gente, eu tenho um tema da mensagem que eu estava muito em dúvida, que eu tinha dois temas, duas mensagens para hoje, mas eu conversando com o João pelo telefone, Deus falou comigo que queria falar sobre isso. Olha para essa pessoa mais bonita do teu lado e diga assim: tema da mensagem. Diga agora bem forte, vamos lá, Adna. Tema da mensagem: sala de emergência. Nós vivemos uma geração que está vivendo muito tempo na sala de emergência. Nós temos uma geração que está doente. E eu peço nessa noite que o Espírito Santo do Senhor não nos deixe ficar doentes. E que a gente jamais precise estar no hospital. Não sei se todos sabem, mas eu trabalho com plano de saúde desde 97. Eu trabalho corretor de plano de saúde há muito tempo. E quando eu faço muitas vendas para cristãos, irmãos e até amigos, a gente sempre fala que você nunca precise usar o plano, porque ninguém quer ver um filho internado, ninguém quer ver uma filha doente no hospital. E quando é criança assim, do tamanho da Alice, é mais complicado ainda. Vem febre, dor de dente e dor não sei o que lá, na gengiva. A criança está com um problema que ela não consegue se manifestar o que ela tem. Então, a sala de emergência não é um bom lugar para ficar quando a gente está doente. Mas talvez, para alguns, é o melhor lugar para estar. Eu não gosto de hospital, irmãos. Agulha, então, muito menos. Tem um problema sério com agulha. Quem tem medo de agulha, diga: eu tenho. Meu Deus, ó, Arlão, negão daquele tamanho, tem medo de um pedacinho de ferro, daquele pequenininho. Mas é terrível. Eu me lembro que eu tinha, acho que 8 ou 10 anos, alguma coisa assim, e eu fui para o hospital da Cruz Vermelha tomar Bezetacil. Quem já tomou Bezetacil, diga amém. Muita gente. Bezetacil. Quando tinha aqueles machucados com prego, com ferro, era antitetânica, Eu também tomei. Quem já tomou antitetânica, diga eu. Bezetacil, eu sabia que era uma agulhada poderosa e abençoada. E na hora que eu fui tomar aquela agulhada, Cida, precisou de mais ou menos 6, 7 médicos para me segurar. Parecia que eu estava sendo preso. Não, e de repente viraram o meu corpo e foi lá na poupança, na caderneta de poupança. E eu fui para casa assim, com o corpo para frente. E eu me lembro que
eu tinha 13 anos de idade, 74 com 13, 1987, eu fui para o hospital, na 28 de setembro, o Hospital Pedro Ernesto. E na porta do hospital, eu e minha mãe lá, acabei de tirar sangue para fazer o exame de sangue, para ver se eu ia crescer um pouquinho, que eu era mirradinho, pequeno, continuo pequeno, mas o médico foi bem certo, acertou que eu ia ser mais ou menos 1,68 m, 1,70 m, e acertou. Eu tirei sangue na porta do hospital, indo embora para casa da minha tia, que era ali em Vila Isabel, pertinho, a gente ia a pé. O que aconteceu no meio do caminho? Eu desmaiei. Fui arrebatado em espírito, né? Então, agulha para mim sempre foi um problema. Então, sala de emergência não é uma coisa legal. No hospital, em qualquer lugar, em pleno atendimento de emergência, é visível imprevisões. Não há previsão. A pessoa que está no hospital, ela tem um infarto, como minha mãe teve, da noite para o dia, de um segundo para o outro. Acabou de colocar o marca-passo, logo em seguida teve um infarto. E ela que sinalizou o infarto. Então, esse infarto não foi a pior e não levou minha mãe a óbito, porque ela avisou: olha, eu estou sentindo uma dor, uma coisa que corre no meu estômago. Então era um infarto. Na mesma hora foi tratada e está aqui viva para a glória de Deus. Quem pode dizer amém? Então tem algumas imprevisões, algumas coisas que não estão previstas a acontecer numa sala de emergência. E sendo assim, coisas temporâneas que passam rápidas, assim como uma chuva forte, e ela passa rápido. E nós vivemos um tempo em que tudo acontece do nada. As pessoas, a gente olha pessoas que estão do nosso lado e de repente do nada essa pessoa, olha, está no hospital, olha, essa pessoa entrou em coma, essa pessoa faleceu. Poxa, mas estava comigo aqui ontem, estava jogando bola comigo, né? Estava lá na minha casa comendo um churrasco, aleluia. E hoje, por ser o último dia do jejum, quem pode dizer glória a Deus? Hoje é o último dia dos 21 dias de jejum. Para quem ficou até aqui, diga glória a Deus, aleluia. E a gente não se dá por conta de alguns acontecimentos, porque é diferente da sala de urgência. A urgência é tratar uma fratura, a urgência é talvez dar uma agulhada, a urgência é uma dor de cabeça, mas a emergência não, irmãos. Na sala de emergência é risco de morte, e esse risco de morte é intenso. Então, quando a pessoa vai para a sala vermelha, vai para a sala amarela, quando vai para a emergência, é um risco muito altíssimo. Eu tenho alguns técnicos de enfermagem que vão se preparar, que vão se formar, outros já são formados, sabe o que é passar pela sala de emergência. Nessa sala de emergência nós vivemos um tempo em que pessoas não querem sair dela, porque sair da sala de emergência é voltar à vida real. Tem gente que não come, que não bebe, não se alimenta direito, e quando passa por isso, essa pessoa vai para o hospital e a primeira coisa que o médico ia fazer, ele colocar na veia da pessoa um soro de 500 ml. Aquilo vai para dentro, na sua veia, direto no seu sangue. Há um tempo atrás tinha que furar para colocar soro, tinha que furar para tirar sangue, tinha que furar para colocar remédio. Hoje em dia tem uma facilidade, se coloca ali o soro com uma terceira via, uma segunda via, em que se coloca ali uma vitamina, uma proteína, alguma coisa é colocada ali na hora, uma medicação, um Prazil, alguma coisa é colocada ali, então ali você vê tudo, então é muito mais fácil. E nós vivemos um tempo no Brasil em que a sala de emergência está completamente cheia. Hoje nós vemos que no Brasil, no Rio de Janeiro está mais fácil, mas quando você chega em Brasília, as salas de emergência estão 95% ocupadas. Nós fomos a Petrópolis ontem, viemos de Petrópolis no mesmo dia, e nós vimos ali situações adversas, pessoas chorando, e nós passamos em frente a bares em que as pessoas estavam no bar bebendo, ouvindo música, essas músicas que acontecem por aí nos bares, e parece do lado de onde passou lama, e parece que não tinha acontecido exatamente nada. Algumas pessoas não acreditam, mas estão na sala de emergência. Na sala de emergência não tomando só o soro, aí eu venho para o lado espiritual. Essa pessoa está dentro da sala de emergência tomando um sangue do céu, para poder melhorar a sua vida. Entrou dentro da sala de emergência e não está tomando Dorflex, nem um Prazil, nem Captopril, nem nada disso. Essa pessoa entrou para a sala de emergência e precisa conversar com Jesus. Talvez a sua sala de emergência seja o seu porão, seja o seu quarto, a sua sala de emergência seja o seu trabalho, aquele banheiro lá daquele lugar que você trabalha. Talvez a sua sala de emergência seja o seu quarto, o lugar que ninguém entra.
somente você e a sua família. Nós vivemos um tempo em que a sala de emergência como diz aqui no livro de Romanos, e Paulo está falando com uma igreja que viveu o outro lado da moeda, uma igreja que era pagã, uma igreja que vivia outros deuses. A igreja de Roma tinha muitos deuses, Arizinho, tinha muitos outros deuses. A igreja de Roma era a igreja que Paulo tinha dupla cidadania, cidadão romano e cidadão judeu. Ele tinha dupla cidadania. Então Paulo sabia muito bem o que falar da igreja de Roma e da igreja da Judéia. Mas Paulo tinha muitas dificuldades, porque a igreja de Judéia tinha uma religiosidade, a igreja de Roma não aceitava a presença. Então agora ele entra na cidade de Roma e ele diz que, portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão no mundo. É isso que está escrito na palavra? Não. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão vivendo de qualquer maneira. Não. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se eu estou na sala de emergência com Jesus, eu vou sair dela. Se eu estou na sala de emergência com Jesus, eu posso até morrer na sala de emergência, mas eu sei em quem eu tenho crido, e eu estou bem certo que o meu socorro, o meu seguro está em Ti, Jesus. Eu sei que se eu passar pelas águas, eu estou seguro, porque quando não é a hora de morrer, irmãos, pode ter câncer, diabetes, pode ter AIDS, pode ter um montão de coisas, não acontece nada, o Senhor cura. Nós recebemos um testemunho de uma irmã essa semana, e eu contei hoje de manhã, uma mulher que foi para o hospital e tinha câncer, e na mesma semana ela não tinha mais nada, mas não precisou fazer um exame, faz 2, não precisou fazer 2, faz aí agora, faz o exame nela mais profundo, e que o cabelo dela vai cair, para a gente confirmar que ela não tem câncer, e foi dada uma constatação no segundo exame, ela não tinha mais nada. Agora, quando é de Jesus morrer, morre. Quando é de Jesus, entra um cristão, entra um macumbeiro, entra um espírita, entra um kardecista, e o crente é o único a morrer, porque Deus está dando oportunidade para aqueles que não o conhecem. Quando a gente entra na sala de emergência, a gente precisa aprender que na sala de emergência eu não vou só tomar soro espiritual, eu vou entrar na sala de emergência para poder crescer, porque na sala de emergência há muitos instrumentos de operação de Deus. Talvez hoje Deus quer curar a tua língua. Talvez hoje Deus quer curar o teu coração. Talvez hoje Deus quer curar a tua mente, porque você acredita em tanta gente e não acredita no poder da fé. Talvez hoje Deus esteja colocando dentro da sala de emergência para você parar de falar e ouvir mais a voz de Deus. Porque a gente tem um costume muito ruim, a gente quer falar, a mãe está falando, o pai está falando e quer retrucar, o filho está falando, a gente não quer ouvir, o pai, o Senhor Jesus quer falar, e a gente não para prestar atenção no que Jesus quer falar. Muitas vezes a gente faz isso, a gente vai para o quarto, ora, e coloca o joelho no chão e fala: Jesus, porque a minha vida está assim, na minha igreja está assim, o meu ministério está assim, eu não consigo mais tocar, eu não consigo mais dançar, eu não consigo mais cantar, eu não consigo ministrar, eu não consigo ler a palavra, eu não consigo tudo, em nome de Jesus, amém. Não, Senhor, fala comigo, porque eu já abri o meu coração para o Senhor. Eu estou na sala de emergência. Eu nunca vi médico fazendo operação em mulheres sem colocar ali a hack. Eu nunca vi médico fazer operação com um cliente acordado muitas vezes para certas emergências que são de risco de morte. A primeira coisa que ele dá ali, coloca para a pessoa dormir. Dormiu. Anestesia, e a pessoa dorme. Um sedativo, obrigado. Coloca um sedativo, a pessoa dorme e não vê exatamente nada. Eu vi aquele programa Risco Mortal, e naquele programa Risco Mortal, né, as pessoas praticamente, quilos mortais, não é risco, né, quilos mortais. As pessoas entravam ali na sala com 320, 250 quilos. E o médico tinha que fazer a bariátrica, te reduzir o seu estômago. A pessoa dormia e acordava e não sentiu nada. Existem as dores pós-operatório. Saiu dali, o médico fala assim: daqui a 1 ano você vai tirar as pelancas agora, porque você vai emagrecer. Daqui a outros meses você vai tirar a pelanca da coxa. Vai tirar muitas coisas.
Então, na sala de emergência, é um processo para a gente crescer fora dela. O problema é que a gente quer viver dentro da sala de emergência e achar que Deus tem que fazer o que a gente tem que fazer. Vocês estão entendendo? Vou repetir. Tem certas coisas na sala de emergência que não dá para contar mais com o médico. O médico acaba de fazer a redução de estômago, faz a bariátrica. Quem tem que deixar de comer muito não é o médico, é a pessoa, é o paciente. E o que acontece na vida espiritual? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas tem gente que fala o versículo pela metade. Nenhuma condenação há para mim. Há sim. Se você não está em Cristo, você não é nova criatura. Se você não está em Cristo, você não tem vitória. Se você não está inscrito em Cristo, você está vivendo um risco exatamente todos os dias. Então viver em risco nunca foi bom para quem vive com Cristo. E a gente sabe que, como aquele louvor que diz, aquele que já pisou, aquele que já andou, aquele que está em Cristo, tem que viver em Cristo constantemente. E a palavra vai dizer, dizendo no finalzinho do primeiro: aqueles que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Eu preciso viver. Estou ouvindo o teclado? Está ouvindo aqui? Está prestando atenção na palavra? Você precisa também prestar, claro. Eu preciso viver no Espírito. Quem vive na carne está na sala de emergência. Quem vive no Espírito vive livre. Amém ou não amém, igreja? Quem é que gosta de ficar internado 20 dias no hospital? Ninguém. Quem gosta de ver um filho que você não pode entrar no hospital porque está na sala vermelha, nem o seu pastor, nem o líder pode entrar, somente o... Diga, médico. Tem certos lugares que só pode entrar o médico. Sabe aonde pode entrar no seu coração? Ninguém, somente Jesus. Quando Jesus entra, a doença não tem mais poder, a doença não mais te agrava, a doença não faz você ficar mais triste. Eu posso ter um câncer, mas eu estou em Cristo, e eu sei que Ele vai me levar para o seu recôndito, para as suas recâmaras, para o lugar de salvação. É como Jesus veio à terra, como homem, sofreu como homem, mas nele não havia pecado, e quando Ele morre, e quando Ele ressuscita, Ele vai para o lado de Deus. Ele não foi para o inferno, ele foi para o lado direito de Deus. Segundo versículo, versículo 2 de Romanos 8: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da lei da morte. Escuta bem. Quando eu tenho o espírito de vida, quando eu estou fora da sala de emergência, quando eu fui tratado no retiro, quando eu fui tratado no AEBD, quando eu fui chamado a atenção por Deus, machuca, puxar a orelha de um filho, dói, pegar a cinta e arrebentar o filho que não ouve, dói para o pai e dói para o filho. Escuta bem, se Deus está chamando a sua atenção e dizendo: não viva na carne, viva no Espírito. A lei do Espírito é a lei da vida. A Bíblia está dizendo: a lei do pecado é da morte. E quando eu estou em Cristo, eu tenho vida. Quando eu estou fora da presença, eu estou na morte. Quando eu saio da sala de emergência, eu estou curado. Quando eu volto para a sala de emergência, eu estou doente. Tem pessoas enfermas dentro da igreja precisando entrar na sala de emergência. Vivemos uma lei, a Bíblia vai dizer que Ele nos libertou, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, Ele me livrou. Eu vou repetir, eu vou profetizar na tua vida. Quem recebe? Você está livre do pecado. Você está livre. Se eu passar pelas águas, eu não me afogarei. Eu não vou me afundar, eu não estarei morto. Se eu passar pelas águas, ali o Senhor está, Ele me livrou. Então eu profetizo nessa noite que não há condenação sobre a tua vida mais. O pecado não tem mais poder sobre a sua vida. Deixa eu profetizar, irmãos, pega para a tua vida. Tem gente pegando para a sua vida nessa noite. Eu profetizo hoje
que a lei da morte, que a lei da destruição, que tirou tudo de muitas pessoas, não vai tirar de você. A minha família sofreu assim, aconteceu isso na minha família. A partir de você, a sua geração será a melhor geração, porque não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Em você não tem a lei da morte, em você e em mim habita a lei da vida. É por isso que aonde você estiver, você vai levar a vida. A lei da morte não tem mais poder sobre você. Quando você aceita Jesus, as garras de Satanás não têm mais poder. As palavras persuasivas de anjos caídos não têm mais poder sobre você. Quando você se entrega e é livre da lei do pecado, você está curado. Salmo 126 diz isso. O João acho que falou isso lá na live, né? Quando Jesus, quando Deus, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficávamos como quem sonha. Quando eu saio da mesa de operação e o médico chama a minha família e fala assim: a operação foi um sucesso. A família lá fora faz assim, ó: estou bem, agora eu posso dormir. Porque quem vai para o hospital olhar o familiar não come, não bebe, não dorme, não sai do hospital, não sai de jeito nenhum. Nós estávamos com 183 quentinhas, muita gente sem comer em Petrópolis, os caras subindo em cima do caminhão para levar as coisas lá para cima. Quer almoçar? E aí, quer almoçar? Quer levar uma quentinha? Quer um guaraná? Quer um copo d'água? Nós não conseguimos ter fome, porque nós estamos ansiosos em resolver os problemas. Pessoas carregando filho, a água descendo e corpos passando do lado. Como é que fica essa família? A gente vê o problema de Petrópolis, mas a gente vive muitas vezes as mesmas coisas. O rio de Deus está passando e a gente não quer águas purificadas, nós queremos lama e somos carregados por ela. Em lama ninguém nada, mas nas águas de Deus a gente consegue nadar. Você está entendendo? Na água do Espírito, da lei da vida, da lei que te tirou da morte, você consegue nadar. E outra coisa, é como lá aquele paraíso dessas praias maravilhosas, que nós fomos lá em Angra dos Reis. Você entra debaixo das águas e está o peixinho lá no teu pé. É um lugar purificado, limpo. Deus está dizendo para nós: a água que eu tenho, aquilo que livrou você, que te tirou da sala de emergência, é o que te trouxe para ter vida. Tem gente que por qualquer problema sai da igreja, não consegue largar o mundo, não consegue largar os prazeres da carne, o pecado, a lei da morte, porque a lei da morte é prazerosa. A lei da morte faz com que a gente sorri por um momento, mas como eu estava falando de manhã, teve pessoas que não conseguiram fazer o jejum porque não conseguem vencer a carne. Não conseguiram orar 3 dias porque não conseguiram vencer. Não conseguem vencer a carne. Como vou destruir Satanás, que é um espírito que me roda, que passa por mim todo dia? A morte passa do meu lado. Meu Deus, graças a Deus aquele trem me atropelou. Foi Deus. Aquele assalto, ninguém levou nada teu, nenhum papel do teu bolso. Por quê? Deus te guardou. Não há condenação para quem está em Cristo. Quem está no mundo já está condenado, porque o pecado, a morte, o comanda. Está dentro da sala de emergência e nunca sai. A sala de emergência muitas vezes é prazeroso. Eu me lembro de uma menina que eu conheci, casada com meu primo. Eram casados. Ela tomava morfina. Morfina vicia, sim ou não, gente? Vicia, não vicia? Ela tomava tanta morfina que ela entrou na ambulância e falou assim: eu não quero tomar morfina, a morfina me vicia, eu não posso. Aí o marido chamou o médico: Adna, vem cá, médico, coloca soro. Que isso, rapaz, vai se responsabilizar? Soro não faz mal a ninguém, bota soro dentro da agulha. Mas ela tem que tomar morfina. Dá o soro para ela. Foi lá atrás, o médico, pum, botou soro. Pegou o pulso dela: ai, doutor, não. Ai, tirando a blusa já. Porque tem gente que é assim, que gosta do pecado. Ai, doutor, amarra aqui. Colocou a morfina.
que na verdade era... Estou bem melhor, médico. Muito obrigado, doutor. Que Deus te abençoe. Deus é contigo. Foi para casa. Meu primo foi para casa. Quando chegou em casa, ele falou: mulher, vem cá. Tu está viciado em morfina. Não estou não, meu amor. Olha como é que eu estou melhor. Me faz bem. Deixa eu te contar uma coisa. Você não tomou morfina. Você tomou soro. Ele se separou naquele dia. O casamento acabou naquele dia. Tem pessoas que estão viciadas nas orações dos irmãos. Coloca aqui. Tem gente que está viciada, sabe o quê? Na sala da emergência do irmão. Porque na sala da emergência de grandes hospitais, acompanhante come bem. Eu posso falar de hospital porque eu ando em hospital. Deixa eu falar uma coisa para você. Hospital para muitas pessoas é prazeroso, porque lá o ar-condicionado está a menos 0 grau, quase 0 grau. Porque tem que matar a bactéria. Mas às vezes a bactéria não é a bactéria que está dentro do hospital. Às vezes a bactéria somos nós mesmos, que amamos estar na sala de emergência. Mas eu vou para o versículo 3, que fala sobre enfermidade. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu filho. Está com F maiúsculo, irmãos? Está com F maiúsculo? Esse filho de Deus é quem? Jesus, em semelhança da carne do pecado. Pelo pecado condenou o pecado aonde? Ele tinha poder, ele estava em carne, mas o pecado não tinha poder sobre ele. Escuta bem, igreja. A igreja estava na carne, e na mesma carne fazia com que ela ficasse enferma. Na sala de emergência, quando a gente entra, a santidade e a justificação não entra em nós, porque nós estamos em tratamento. Só dá para receber vitória depois da provação. Está chegando o tempo de Jesus abrir os céus, amém, igreja? Eu acho que Jesus vai abrir os céus hoje à noite, meia-noite. Ele virá para buscar uma igreja. A gente canta, é tão bonito. E ele virá, ele virá, ele virá, ele virá. Está preparado para ele voltar? Está preparado para sair da sala de emergência? Nós temos medo de tudo, menos do pecado. Nós temos medo, passamos uma situação, toma 3, 4, 5, 10 vacinas, e quando chegar a 10ª vacina, ganha um liquidificador. Parece uma tabelinha de antigamente. Tomamos as vacinas e as pessoas continuam morrendo, as pessoas continuam com medo, as pessoas sem comorbidade começaram a ter comorbidade, começaram a ficar doentes. O prazer deste mundo é destruir esta nação. Há países que o evangelho não pode entrar, que as pessoas não podem falar com as outras, que as pessoas não podem falar de Jesus. Por quê? Porque é uma geração enferma. Filhos dentro da nossa casa que não conseguem dar bom dia, não dá boa noite, os pais não educam, os pais não dão direção. Deus está falando que quando entrar na sala de emergência, é o momento que as pessoas mais buscam a Deus. Gente, vamos interceder. Fulano de tal está internado, vamos levantar um clamor. Mandaram para mim uma mensagem hoje, ontem. Pastor, vamos levantar um clamor para Petrópolis. Eu falei, não preciso levantar clamor não, eu já estou aqui. O problema é que a gente é muito bom para falar, para atitude é pouco. Deus está dizendo para essa geração, para sair da sala de emergência e começar a arregaçar as mangas, porque o reino de Deus é vindo, e Ele vai se abrir os céus, e vai olhar assim, mostre-me tuas mãos, o que você tem? Senhor, eu preguei o evangelho, eu fui para a Central do Brasil, eu dei comida aos pobres, eu evangelizei, eu ganhei alma, eu falei do teu amor, eu trouxe o Robson, eu trouxe o fulano de tal. Eu sei que o Deus que eu tenho crido vai salvar quem anda comigo. Olha para esse irmão do lado e diga assim, tema da mensagem: sala de emergência. Temos vários eventos evangelísticos. Você está em casa, participa. Abre os teus olhos espirituais e veja o que Deus está fazendo com você. Deus está chamando para você ser sarado totalmente do pecado. E sabe quando é que você é sarado totalmente do pecado? Quando você larga a enfermidade. Porque tem gente que tem prazer. Antigamente se entrava na fila do INSS e as pessoas falavam assim, entra, mas entra mal. E a pessoa pegava ali a muletinha, estava andando, estava tudo certinho, e a pessoa chegava na porta do INSS, piorava a doença. Eu vi ontem no Facebook uma senhora que dizia que tinha problema no braço.
E ela foi para o juiz lá dos Estados Unidos. O meu braço está doendo, porque quando vocês fizeram aquele problema lá, aquela doença que vocês colocaram, um vírus que foi lançado aí, o meu braço não levanta mais direito. E o juiz está assim, então nós temos que ver isso, temos que fazer exames. Já passei por 2 exames, e os exames disseram que o meu braço não passa de 50% de altura. De repente, no meio do juízo ali, o juiz olhando, de repente o telefone dela tocou. Ela abriu a bolsa com a mão direita, levantou o braço e atendeu. O juiz, já está tudo certo, já está sendo condenado, você não tem mais nada. Tem pessoas que ficam mostrando para Deus uma falsa aparência dos mimizentos. Deus, eu estou sofrendo isso, eu estou sofrendo aquilo. Não está trabalhando? Está desempregado? Vem por mim que você também. Tem muito trabalho aqui, tem muita coisa para fazer. A gente entrou na cidade ontem de Petrópolis e o cheiro não é legal. É cheiro de carne morta. Pessoas tirando rochas, pedras. Pessoas que estavam ali passando uma dificuldade tremenda. E Deus está falando para a gente: vamos sair da sala de emergência. Versículo 9. Eu estou em Romanos 8. Está aí? Não fecha não. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é. Não adianta, irmãos. As evidências irão aparecer. Os sinais vai seguir aos que crerem. Quer ter vida no altar? Seja sincero no seu trabalho. Quer ter vida no altar? Respeite a sua esposa, o seu esposo. Quer ter vida no altar? Respeite a sua namorada, porque amanhã você pode ter uma filha. Quer ser uma pessoa que evidencia Deus? Pregue o evangelho, não importa a idade. Você não veio para qualquer lugar, você veio para a casa de Deus. Você pode dar glória a Deus pela vida desses 2 jovens que chegaram agora? Você pode aplaudir o Senhor pelos visitantes? Sejam bem-vindos. Abre a tua Bíblia em Efésios capítulo 5, 26 e 27. Efésios 5, 26 e 27. Efésios 5, 26. Para santificar, purificando-a com a lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas uma igreja santa e irrepreensível. Escuta bem, uma igreja enferma tem que ser curada. Uma igreja que está vivendo fora da vontade de Deus é uma igreja que tem que ser consertada. Uma igreja que é lavada pela água. E essa mesma água é chamada água da palavra. A Bíblia diz que para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Se a pessoa do mundo tem nojo de você por estar fazendo a verdade, continue. Mas se o mundo abraça você e diz que você é legal, tem coisa errada. Se o mundo diz que você é legal, que você compra tudo, está na roda dos amigos da bebida e aplaude, está errado. Sai da roda dos escarnecedores. O Senhor não tem prazer naquele que anda com quem não segue a presença. Pastor, mas eu tenho amigos do mundo. Não estou falando para você mandar eles embora. Eu estou falando para você não viver o que eles vivem. E a palavra vai dizer em Efésios 5, 27, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mancha, sem mácula, nem ruga, nem nada semelhante, mas ela seja santa e irrepreensível. Nós temos que constantemente viver fora da sala de emergência, fora do hospital. Na verdade, nós somos aqueles que levam água da vida, porque nós não somos simplesmente mais uma água que jorra, nós somos fonte de Cristo. E se nós somos fonte em Cristo, quem anda comigo está sarado. Quem anda comigo está curado.
Aleluia. E no versículo 9 que nós lemos lá ainda, capítulo 8 de Romanos, vós não estáis na carne, se é que o Espírito de Deus habita em você. Mas se ele não habita, essa pessoa não tem o Espírito de Deus, ou o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Eu profetizo nessa noite que todas aquelas pessoas que dizem que querem te ajudar e não tem nada de Deus, não vai conseguir nada. Pessoas que estão lançando maldições sobre a tua vida, está sendo quebrado hoje aqui. Pessoas que falam mal de você, pessoas que decretam coisas contra você, está quebrado hoje em nome de Jesus. Eu profetizo que a igreja não está mais enferma, a igreja está se levantando, preparando outros para a volta de Cristo, em nome de Jesus. Levante, Senhor, nessa noite missionários, missionárias, homens e mulheres ganhadores de almas. Levanta nessa noite gente que não fica falando, não fica postando nada, são pessoas que executam, são pessoas que fazem acontecer o reino de Deus chegar na terra. Eu vou trabalhar segunda, pastor. Eu tenho que descansar, eu sei, mas se Jesus vier na segunda, mostre-me tuas mãos. E se você ficar doente na segunda, você vai para a sala de emergência. Não consegue vencer a EBD, que é de Satanás. Satanás sai, tu não consegue nem estudar a Bíblia. Sai, Satanás, em nome de Jesus, não consegue orar 3 vezes ao dia. Sai, Satanás, em nome de Jesus, não consegue cumprir um jejum de 21 dias para ficar sem carne, 344 dias comendo carne. Sai, Satanás, eu te expulso em nome de Jesus. Olha só, você não fez o jejum que teu pastor mandou. Você não está em comunhão. E existem certas caixas de demônios que saem só com... poucas pessoas vão falar. Certas caixas de demônios só saem com... Se tu não ora, não faz jejum, se mata. Pastor, meu marido não muda. Não muda porque você não muda. A minha mulher não muda porque você não muda. Como é que eu vou ganhar meus pais, pastor? Não vai conseguir nunca. Ao invés de estar orando 6 horas da noite, estar jogando bola. Ficou tristinho porque o Flamengo empatou? Será que ganhou ou empatou? Perdeu? Ficou tristinho? Piorou a situação. Ficou tristinho porque perdeu? E o seu Jesus, que ele deu de 10-0 em você e você não fez nada por ele. Morreu naquela cruz, morreu não foi para papagaio, gato, cachorro, não, morreu por você. Porque você foi feito lá no Éden a imagem e semelhança de Cristo. Está falando, está ouvindo, está andando, está pregando, tem voz, tem mão, tem braço, tem orelha, tem nariz, tem uma cabeça grande, pequena, careca, cabeludo, é branco, negro, azul, amarelo, avatar, está com febre, tá, mas não sei o que lá, verde, Hulk. Deus te deu tudo, Deus te deu um emprego. Estou triste porque Deus me deu um emprego de 1.500. Eu não consigo, não consegue, então Deus vai tirar. Pastor, eu estou acordando muito cedo para ir trabalhar. Eu não tenho tempo para ir para a igreja porque eu tenho que dormir 9 da noite. Nada, fica até a meia-noite no celular. Está enganando Deus? Uma hora você vai entrar na sala de emergência. Na sala de emergência não pode usar celular. Pelo contrário, você fica sob o efeito de sedativos e não consegue nem acordar. Tem uns crentes que estão dormindo até hoje. Tem uns crentes que merecem o cajado. Acorda, miserento. Conhece a palavra da verdade, a lei da vida e vive o outro evangelho. Vai quebrar não, porque foi eu que fiz. Foi eu que fiz, filho. Conhece a palavra da verdade e não vive. Não consegue viver sem beber o café. Pastor, por que o café? Por que o café? Por que a Coca-Cola tem alguma coisa contra negros? Eu perdi 5 quilos, irmãos. Eu estou bem, eu estou feliz. Estou beijando até melhor minha nega véia. Estamos dormindo de roncar. Dormindo de roncar. 1 minuto eu durmo. Eu não durmo preocupado. A Dani não falou comigo, eu não vou dormir. A noite toda contando carneirinho. 1, 2, a Dani não falou comigo. 3. Para com isso. A lei da vida é para tirar o pecado do homem.
O que justifica, o que santifica o homem é quando o homem não tem pecado. Nós estamos aplaudindo coisas erradas e condenando coisas certas. O pastor pegou no meu pé. Eu tenho que pegar no pé porque a palavra da vida te livrou da morte. Eu tenho que pegar no teu pé porque a palavra de Ezequiel vai dizer: a quebrada não ligaste, não foi atrás das ovelhas, não visitou ninguém. Eu sou o bom pastor. Em João 10, o bom pastor dá vida pelas... Então, se não gosta de ouvir verdade, vai ver o Fantástico agora. Vai ver o famoso mundo de Bob. Vai viver outro evangelho. Igreja nunca prometeu fama para ninguém. Se tem alguém famoso na igreja, pode sair fora. Porque Jesus não troca a glória com ninguém. Famoso aqui é Jesus. A honra e a glória sempre foi para Jesus. Eu profetizo hoje que você vai largar os vícios. Eu profetizo todos os vícios. Não tenho vício de cigarro, não bebo, não fumo, não roubo ninguém. Mas é prostituto em frente à internet. Não tenho pecado, pastor, não fico na internet, não vejo nada mais. Mas é mentiroso. O pecado está aí. Chega no culto tem sono, mas na festa não tem sono. Chega na igreja não consegue dar um glória, mas o time quando perdeu... Vai para o inferno com o teu time. Eu não tenho blusa nenhuma do Flamengo e nunca vou ter. Porque o meu time não é vermelho nem preto, nem azul, nem branco e nem preto. O meu time é de Jesus. O sangue carmesim que foi jogado naquela cruz. Ele nunca perde uma jogada. Ele sempre faz golaço de letra, de bicicleta. O meu Jesus não está numa blusa. O meu Jesus está dentro de mim. Ele habita em mim. Está tristezinho porque o teu time perdeu? O teu Deus então não é poderoso. 1 João, ou melhor, Mateus 21, 22. Vai lá em Mateus 21, 22. Volta um pouquinho aí. Mateus, diga para o seu irmão do lado, Bíblia. Tem crente que não traz Bíblia, quer ficar lendo do telão. O telão é mole, eu quero ver tu abrir aí agora. Abre a Joel, abre a Ageu, Amós, Jonas, Obadias. Abre aí Ruth. Aonde está, pastor? É aquele negócio de limpar pia? Ruth? Não tem um negócio Ruth? A minha mãe, quando entrou na igreja, o pastor falou assim: 1 Coríntios, minha mãe, tem time de futebol na igreja? Mateus 21, 22. E tudo o que pedirdes na oração, vírgula, crendo, o recebereis. Mas vou ler um antes. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: erga-te e precipita-te no mar, assim será feito. Tudo o que pedis na oração, crendo, recebereis. O cara só leu 21, 22. Mateus 21, 22. Mas ele esquece que para mover as águas, ele tem que ter, diga comigo, fé. Tem fé para tudo, menos para as coisas de Deus. Tem fé para tudo. Não se importa mais com as coisas de Deus. Desleixado com as coisas de Deus. Não faz mais nada para Deus. Não lê a palavra, não comunica com Deus. Conversa com o teu namorado a noite toda e pipipi. Tô com ciúme que você viu não sei o que lá. Tô com aquilo, tem que guardar. Minha esposa. Sai dessas más conversações. Porque agora vocês que estão namorando acham que estão casados. Nem suas mães e os pais concordam comigo? Acham que estão casados. Que podem fazer tudo. Que podem deitar no joelhinho da menina. Que pode botar a perna por cima. Pode fazer o que quer. Sai para lá, Satanás. Os hormônios à flor da pele, você não poderia nem beijar. Fiz um voto com a minha mulher lá atrás, eu não aprendi nada disso. Ninguém me ensinou. A Bíblia me ensinou. Não foi o homem. Eu afastei da minha mulher, já não estava dando certo. Ficava vendo direto, está ali junto. Deixa eu construir a casa, meter a mão em tijolo, que é muito mais gostoso. Quando casamos, foi o melhor dia da nossa vida. Porque a gente falou: a partir de hoje eu sou teu e você é minha. Vamos para a praia juntos, vamos comer bis juntos, vamos sofrer juntos, vamos ver a luz acabar juntos.
Vamos ver as promoções do Guanabara e não comprar juntos? Para quem vai casar, não é só a felicidade do seu namoradinho, da sua namoradinha, para ir no Embrasa, para comer lá não sei aonde, para viver comendo churrasco, para ir para o cinema, gastar dinheiro. Não é assim não, irmãos. Casamento é tirar do bolso e o dinheiro ser dos dois. Amém ou não amém? Muito mais das mulheres que fazem mais do que a gente homem. Porque são elas que dão de mamar, são elas que aturam o teu filho o dia todo, são elas que educam os seus filhos, são elas que passam a roupa, são elas que lavam. Estou ajudando vocês, hein? Por favor, hein? Cadê as mulheres? Estou ajudando. São vocês que aturam esses homens barbudos, fedorento, que vem da rua, não toma banho na hora certa, vem com o pé preto, vem da igreja cheio de barro, foi lá para Petrópolis com os pés cheios de barro e entra dentro da casa que tu limpou o porcelanato a noite toda. Tem uns infelizes com espíritos de porcos. Mas tem a mulher que não entende um homem quando está menstruado. Ah, não fica. Que pena. Então nós temos que honrar pessoas, mulheres, homens, Deus. 1 João 5,18. Tudo que pedis em oração você vai, crendo você vai receber. 1 João, vai lá. 1 João capítulo 5, versículo 18. Se você vier aqui para ler a revista Jequiti, está ferrado. Em nome de Jesus, quem estiver usando o celular, desliga agora. Larga esse celular. Diga para essa pessoa do lado, me ajuda a pregar, gente. Diga assim para essa pessoa do lado: não conversa comigo. Você não aprende porque você não ouve. A Bíblia diz que a palavra você se conhece por ouvir. Ouvir, tem que entrar. 1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, a Bíblia que está dizendo, não é o pastor Marcelo não, tá? Todo aquele que é nascido de Deus não vive. Não, tá complicado. Todo aquele que é nascido de Deus não vive. Pode falar, irmãos, pecando ou no pecado. Mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe pecou, o diabo tocou. Falou mal do Vitor, pecado entrou. Falou mal do Ian, porque ele é negro, porque namora uma morena lindona, tá de olho na mulher do cara, tá pecando. Aí, Ioane, acho que Deus tinha um homem melhor para você. Quem falou para você que o homem melhor é o outro? Era o Ian. Que é ele que vai ser aprovado, é ele que vai ser abençoado, amém? Alícia queria casar com um negão de 2 metros, casou com 1,50 m. E é feliz. É por aí, irmãos. A gente fica mirando coisas, querendo projetar coisas, quando Deus na verdade falou assim, não é nem para você andar, é eu que estou trabalhando. Aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Não participou da ABD e era para estar? Pecou. Porque a Bíblia diz que com bom e com suave é que os irmãos vivam. É como o óleo que desce sobre a barba de... Não veio, estava cansadinho, não consigo acordar 9 horas da manhã. Mas eu te vi na praia 7 horas. Eu te vi na praia virando a noite. Eu te vi curtindo a vida, comprando cachorro quente no Bidog, que é R$30. É melhor ir num Ratão pagar 12 e sobra 18 para dar de oferta. Eu preciso viver uma vida diferente do que eu vivo. Aquele que é nascido de Deus não peca. Quando eu estou na sala de emergência, eu preciso ser tratado. Tem gente que está aqui hoje, está sendo tratado. Podemos estar até sorrindo, brincando, mas tem gente que está sendo tratado como eu estou sendo. De que Deus ainda continua curando, amém, irmãos? Eu ouvi da boca do marido, a minha esposa está curada de câncer. Eu ouvi. O mesmo Deus do passado é o mesmo Deus de hoje. A gente muda, peca, fala besteira. A Bíblia está dizendo aqui, ó. Mas sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Se a palavra está dizendo não vive pecando, é porque ele peca. Se a Bíblia está dizendo que não vive pecando, é porque ele já pecou.
Mas agora, o pecado não tem mais poder sobre nós. O pecado não tem mais poder sobre a sua vida. A morte não tem mais poder sobre a tua casa. O inimigo não tem poder na sua família. Os teus filhos são bênçãos. Os seus filhos são aquilo que Deus trouxe para você ter como herança, para você cuidar. E 1 João está dizendo: o diabo não toca mais naquele que vive e que foi gerado. Sabe o que é?